Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos continuar discutindo cinética química. Nesse caso em particular, falando das condições necessárias para a ocorrência das reações químicas. São duas as condições. A primeira é o contato entre os reagentes. O contato é necessário porque durante uma reação química é necessário que haja a quebra das ligações entre os reagentes para que se formem novas ligações que vão dar origem aos produtos. A outra condição necessária aí é a parte da afinidade química. Bom, tem algumas substâncias que têm uma tendência a interagir uma com a outra e gerar uma nova substância, e tem outras que simplesmente não têm essa tendência, tá? Vamos considerar o exemplo da formação de ferrugem. O ferro, quando fica exposto ao ar, à umidade, ele forma aquele óxido de ferro que é a ferrugem, porque ferro e oxigênio têm afinidade. Já se eu pegar um giz desse e deixar nas mesmas condições, não vai ter a formação de um óxido aqui, porque giz e oxigênio não têm afinidade química. Bom, um outro conceito, né, que a gente tem que ter claro nesse conteúdo é a chamada teoria das colisões. Ela explica, ela relaciona, né, essas condições com a velocidade das reações químicas. Então, para ter uma reação, eu tenho que ter contato. Só que a gente vai ver que quanto mais contato, que aqui a gente vai chamar de colisões, maior será a velocidade da reação química, tá? Só que existe uma outra condição. Essa colisão, ela tem que ser uma colisão que tem uma energia mínima necessária e tem que ter orientação favorável. Como assim? Falando de forma bem simples, a colisão ela não pode ser leve, né? Ela tem que ser uma colisão intensa. Ela tem que envolver energia, né, em uma quantidade suficiente para quebrar a ligação. Se a energia for fraca, a ligação não quebra, tá? Bom, quanto às orientações, eu trouxe aqui um exemplo para tentar deixar um pouco mais claro. Aqui nós temos uma equação genérica, onde nós temos A2 reagindo com B2, que forma duas vezes o AB. Ou seja, A e B estão separados, no final da reação eles se juntam. É a chamada reação de síntese. Aqui no quadro mostra pra gente três formas de ter o choque. Num desses choques, observem aqui que as bolinhas A em vermelho representam a substância A e as de verde a substância B. Observem aqui que no primeiro caso eu tenho uma das moléculas na horizontal, né? E a outra na vertical. Então, o choque vai acontecer aqui. Esse choque não é efetivo. Observem que essa bolinha vermelha que está aqui do lado esquerdo, ela nem consegue entrar em contato com as bolinhas verdes. Então, não é favorável porque ele não tem esse contato, tá? A mesma coisa vai acontecer na segunda linha. Observem que o choque se dá aqui, só que essas bolinhas que ficam aqui, ó, a vermelha da esquerda e a verdezinha aqui que está do lado direito, elas nem se encostam. Não tem um contato entre elas, então essa colisão é não efetiva. Agora, no último caso, olha aqui que legal. Elas estão as duas moléculas na vertical, então vermelha de cima bate com a verde de cima, vermelha de baixo com a verde de baixo. Então, essa orientação aqui é uma orientação favorável, efetiva, porque os átomos estão se chocando exatamente onde eles querem ligar. Então, observem que no final consegue juntar aqui vermelhinha com verde, tá? Pensa o seguinte, meninos, faz analogia com a batida de carro. Só funciona se for de cheio, se for de frente. Se for bater só lateral com lateral, não funciona não, tá? Bom, um outro conceito que a gente vai ver agora nas nossas atividades é o chamado conceito de energia de ativação. Nós já até falamos disso em algumas aulas experimentais anteriores.
Energia de ativação é a energia mínima que nós devemos fornecer ao sistema para que uma reação ocorra. Eu gosto de dar um exemplozinho aqui, ó, do fósforo. Eu tenho um palito de fósforo nas mãos. Ele é um combustível. Eu tenho um oxigênio aqui nesse espaço, que é o comburente. São dois reagentes que têm afinidade. Estão em contato, mas não está pegando fogo. Ele só vai pegar fogo se eu pegar a minha caixinha e riscar. Isso aqui, ó, de riscar, vai fornecer nossa energia de ativação para iniciar a reação química. A mesma coisa acontece na cozinha da sua casa, no fogão. Você pode ligar lá, abrir a chama, né? Vai sair o gás, mas se você não ligar o fósforozinho, que é a ignição, não apertar lá no automático, não vai ter chama, tá? Então, isso que é energia de ativação. E um outro conceito, que esse aqui é totalmente novo para nós hoje, é o conceito do complexo ativado. Vou explicar aqui por meio do gráfico. Aqui eu tenho um gráfico, esse gráfico a gente já conhece lá dos nossos conteúdos anteriores, quando a gente trabalhou com entalpia, né? No eixo X, nós temos a variação de o caminho da reação, né? O tempo que essa reação se processa. E no eixo Y, que é a entalpia. Tem o reagente formando produto. Sempre que vocês estiverem no gráfico, pessoal, essa curva aqui, ó, essa curva é a energia de ativação. Por isso que está escrito aqui, ó, EA, tá? De energia de ativação. Essa é a energia que foi fornecida a mais, por isso que ela é um calinho lá no seu gráfico, para que a reação aconteça, tá? Observem que aqui o topo desse gráfico é o complexo ativado. Como assim? O que é esse complexo ativado? Então, ó, o que nós já vimos até o momento? Que para ter uma reação química, eu tenho que ter contato entre os reagentes, né? O que acontece? O exato momento do choque, do contato, é o complexo ativado. É o momento que eu tenho quebra de ligação e formação de ligação nova. Então, eu estou quebrando a ligação dos reagentes e formando as ligações dos produtos. Por isso que é chamado de complexo. Eu tenho um bolo ali, vários átomos se ligando e se desligando. Então, é uma estrutura complexa, tá? Então, sempre, ó, a curvinha é a energia de ativação e o topo dela é o complexo ativado. Bom, para colocar um pouquinho isso aí em prática, um exemplo. Dado gráfico, determine. Esse é o gráfico que nós temos. Observem aqui caminho da reação. Aqui ΔH, que é a variação de entalpia. Observe aí que nós temos um morrinho, né? Aqui, quando a gente lê o gráfico, a gente lê da esquerda para a direita. Então, X e Y é reagente, formando aqui no final o Z, que é o nosso produto. Vamos às perguntas. A primeira pergunta é: qual é a energia, né? Ele quer saber a energia do complexo ativado. Como eu disse para vocês, gente, ó, complexo ativado é o topo, é o ponto máximo de energia. É quando as ligações estão sendo reformuladas. Então, ó, olho aqui no gráfico topo, venho aqui, olha qual que é o valor de energia, 50. Lembrando que aqui no gráfico eu já tenho as unidades, ó, esses valores são dados em kJ. Então, aqui, a energia desse complexo ativado, 50 kJ. Na letra B, ele quer saber o valor da energia de ativação. Energia de ativação, meninos, é sempre a curva. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, do reagente, pegou uma setinha até chegar lá no complexo. Aí faz a subtração, o topo menos a base, que vai ser a nossa energia de ativação, tá? Então, no topo, nós temos o valor 50, na base, o valor 5. Fazendo a nossa subtração,
nós temos aí 50 menos 5, que vai ser igual a 45 quilojoules. Uma última perguntinha aí, a variação de entalpia. Meninos, variação de entalpia. Olha que agora a gente começa a misturar com conceitos que nós já aprendemos anteriormente. A variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Observem que o produto está aqui. Então, essa aqui, ó, seguindo o gráfico, é a entalpia dele. E o reagente está aqui embaixo, que é o 5. Então, gente, o ΔH, que nós já trabalhávamos, já manipulávamos, também está aqui, ó. Quando pegar um gráfico agora, a gente é capaz de determinar todos esses valores. Então, substituindo na fórmula, né, variação de entalpia, entalpia do produto menos reagente, a entalpia do produto é 20, menos a do reagente 5, então mais 15 kJ. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, meninos, a energia de ativação, até esqueci de colocar o sinal positivo, ela é sempre positiva. Pensem na própria definição. Ela é energia que é fornecida ao sistema para iniciar a reação química. Se ela é fornecida, ele está absorvendo. Ela é positiva.